Você acredita que a ansiedade, ela pode afetar inclusive a maneira como nós jogamos videogame? Pois é, eu vou te mostrar isso. Em relação à ansiedade, existem uma série de testes que os cientistas realizam em animais com o objetivo de estudar os diferentes tipos de ansiedade e também os diferentes tipos de fármacos que podem ser utilizados no tratamento da ansiedade. Vale salientar que cada vez mais os cientistas estão procurando testes que causem menos danos aos animais. E hoje nós vamos conversar brevemente sobre um teste que se chama Teste do Labirinto em Cruz Elevado. Meu Deus, o que esse nome significa? Este experimento ele consiste no seguinte: um rato de laboratório é colocado em um ambiente no formato de cruz, no formato de uma cruz. Este ambiente ele possui dois espaços que são fechados, eles possuem paredes e dois espaços que são abertos. E é interessante que os cientistas perceberam que os ratos, quando colocados neste ambiente de cruz, eles possuem uma tendência de permanecer muito mais em ambientes fechados do que em ambientes abertos. Por que eles preferem ficar em ambientes fechados? Porque o ambiente fechado, com paredes, oferece uma maior proteção. O animal, ele se sente mais seguro nestes ambientes do que em ambientes abertos, onde ele se sente mais vulnerável. Então os cientistas observaram isso. Por exemplo, este teste ele é realizado com uma duração de 5 minutos. E durante 20% desse tempo, os animais ficam, na verdade, nos ambientes abertos, apenas 20% desse tempo. E o restante, 80%, eles ficam nos ambientes fechados, como uma prova disso que nós acabamos de falar. E, obviamente, como os ratos eles são mamíferos e nós, seres humanos, também somos mamíferos, obviamente, este comportamento também possui uma reflexão na gente. Por exemplo, nós, seres humanos, também temos uma tendência a preferir espaços fechados do que espaços abertos. A menos que a pessoa seja claustrofóbica, obviamente. Você pode estar se perguntando, mas eu não tenho isso, eu prefiro 1000 vezes um espaço aberto do que um espaço fechado. Então eu vou te fazer uma pergunta. Você prefere dormir na sua casa, que tem parede, que tem telhado, que você pode circular ali num determinado espaço, ou você prefere dormir no meio da savana africana, totalmente vulnerável a diversos predadores ali existentes? E aí, o que você prefere? Pois é, o ser humano possui uma tendência a ficar em ambientes fechados. Claro, não ambientes trancados, obviamente não, mas ambientes que tenham paredes, ambientes que ofereçam uma certa segurança ao indivíduo. E o que isso tem a ver com videogames? É o que a gente vai ver agora. Conforme eu fui estudando esse teste do labirinto em cruz elevado, eu percebi que muito destes comportamentos que os ratos tinham nesse experimento, eu também tinha quando jogava videogame. Pois é, eu sou uma pessoa que não saio muito, então eu não costumo encarar ambientes novos, assim, fora ocasionalmente ou quando há uma necessidade disso. Só que o videogame, ele nos leva para lugares que são desconhecidos para nós. E eu vou dar um exemplo de um jogo de videogame que eu estava jogando há pouco tempo atrás e que reflete muito isso. O jogo se chama Resident Evil. E eu me refiro ao Resident Evil 1, que foi lançado em 1996. Ele é um jogo de terror, então ele lida com a nossa ansiedade, ele se passa numa mansão, a mansão de Spencer, e nós temos que investigar essa mansão. Então cada cômodo que a gente entra é um ambiente novo, podem ter inimigos, cheio de adversidades, de enigmas, de mistérios, e isso naturalmente causa uma ansiedade em nós, uma ansiedade normal, natural, porque é um ambiente novo, faz parte da nossa espécie. Faz parte do nosso mecanismo biológico e faz parte também do nosso processo evolutivo, porque a ansiedade ela tem um papel benigno em um certo ponto, a menos quando ela se torna patológica. Mas enfim, é um jogo que explora o nosso medo, que explora a nossa ansiedade, e eu percebi uma coisa nesse jogo. Esse jogo ele possui um mapa. E nesse mapa você consegue ter uma visão do lugar onde você está. E eu descobri que eu sempre tinha uma tendência, quando eu chegava em um novo cômodo da mansão, por exemplo, da mansão que existe no jogo, eu possuía uma tendência de sempre olhar primeiro de vasculhar primeiro os ambientes que eram fechados em relação aos ambientes abertos. Então eu sempre ia nos ambientes menores primeiro, naqueles cômodos menores, pegava todos os itens que possuía ali, para somente depois ir nos ambientes abertos. E depois, quando eu fui estudar esse teste do labirinto em cruz elevado, eu percebi que esse comportamento era o mesmo comportamento que os ratos tinham em laboratório. Por quê? Porque o ambiente elevado ele nos deixa mais vulnerável, ainda mais um jogo de terror, imagina quantos inimigos não poderiam vir naquele ambiente. Então olha só que interessante, como o nosso comportamento psicológico, as nossas ansiedades, muitas vezes naturais, influenciam até mesmo na maneira como nós jogamos videogame. Fica para você essa reflexão.